Gilberto, acho que talvez a gente está dando uma microfoniazinha. Talvez fechar o seu microfone, tá? Acho que é isso. Ah, isso mesmo. E aí, quando você falar, eu fecho o meu. Primeiro, pessoal, boa noite a todos que nos estão assistindo. Hoje a gente tem um grande prazer e honra de estar aqui conversando, batendo um papo, fazendo uma análise em profundidade com o professor da USP, da Faculdade de Direito, professor Gilberto Bercovitz, um especialista na discussão do direito econômico, da questão de economia política, e hoje a gente vai debater a discussão do papel na verdade, que acho que é o elemento fundamental, o desmanche da Constituição de 1988 a partir da questão da função, né, social, da propriedade pública e privada. Mas antes disso, antes da gente entrar exatamente nesse foco, enquanto o pessoal está chegando, Gilberto, eu vou primeiro, boa noite, bem. Eduardo, é comigo? Porque cortou. Na verdade, dá boa noite, Gilberto. Bem-vindo. Não, tinha cortado, eu não tinha escutado. Então, boa noite aí a todos. Obrigado, Eduardo, pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui. Espero que tenhamos aí um debate bem interessante, bem agradável. Antes da gente começar nesse debate, eu vou fazer um pouco aqui da propaganda enquanto o pessoal está chegando, né? Porque o pessoal vai chegando aos poucos. Sempre lembrando que esse é um programa Diário da Crise e ele faz parte do canal do Estudo de Economia. Eu vou compartilhar para vocês aqui. O canal é formado, né, por vários programas. Então, o canal de Estudo de Economia tem um programa sobre o grupo de conjuntura do Estudo de Economia. Você tem a Conversa do Mundo Contemporâneo, que também eu e o Bicalho fazemos parte sobre a discussão mais geral. O Diário da Crise, hoje com o professor Gilberto Bercovitz. Um programa novo que estreou, que vale muito a pena, simplificando e discutindo a questão do mercado financeiro, que é comandado pelo Norberto, pelo Macaíba, Sistema Financeiro e Debate. O Grupo de Economia da Energia, que o Bicalho, especificamente da área dele. E os seminários da pós-graduação do Estudo de Economia, além do programa do Laboratório de Estudos Marxistas e também Economia e Feminismo. Eu acho sempre importante divulgar o Diário da Crise, é um programa dentro do canal do Estudo de Economia da FRJ, e como vocês podem observar, inclusive marcado por visões, interpretações, olhares diferentes sobre o fenômeno econômico, sobre o fenômeno social. Então, é uma característica, acho fundamental isso. O Estudo de Economia, ele é um instituto plural e que tem diversidades de olhares e interpretações. Eu estou falando isso porque de vez em quando aparece aqui, Gilberto, o pessoal, Eduardo, você concorda com o programa tal? Eu falei, não é que eu concordo ou discordo, eu posso até discordar, mas a universidade pública é o espaço exatamente de olhares, interpretações diferentes, e sem isso não tem como você ter democracia, o livre pensar. Acho que isso que é fundamental. E antes da gente... O pessoal já chegou e já dá para a gente começar. Eu queria, antes, Gilberto, a gente entrar no nosso tema específico, eu queria passar um pouco nas notícias da semana. Em primeiro lugar, condolências, sentimentos de todos que estão sofrendo nessa pandemia, que tiveram ou que tiveram Covid, ou que tiveram familiares afetados. Eu acho que a gente está chegando num quadro da crise sanitária impressionante. O Norberto aí, esse é o que eu acabei de comentar, Gilberto, é também professor que comanda o Sistema Financeiro em Debate, que também está acompanhando a gente aqui. Boa noite, Norberto. Então, o que acontece? Nós estamos caminhando, e a gente tem discutido isso muito nos últimos 2, 3 diários da crise, por um agravamento da crise sanitária, né? E esse agravamento da crise sanitária, reforçado pelo agravamento econômico e social, com a retirada do auxílio emergencial. Então, a população tem que voltar para procurar emprego, porque senão morre de fome, e cada vez mais pegando a pandemia, o coronavírus e espalhando para o conjunto da sociedade, os hospitais no seu gargalo completo. Ou seja, e com isso, a popularidade do Bolsonaro cai, mas aí é importante alertar, ele ainda tem um piso elevado, isso é importante compreender esse fenômeno, mas a crise se agrava na dimensão sanitária, econômica e social, e também aumenta
a tensão e a disputa no andar de cima. Alguns deles já falam assim, Bolsonaro é demais. Será que agora com essa volta do Lula, o que é que isso significa? Eu queria também te ouvir, antes da gente começar nesse tema específico do nosso debate, que tem na sua especialidade, na sua interpretação, eu queria te ouvir um pouco também sobre essa nossa situação crítica, profunda, que o Brasil vive hoje, num cenário devastador. Bom, Eduardo, eu acho o seguinte, vou falar aqui algo que todo mundo já sabe, na verdade. A gente vive uma tempestade perfeita, né? A crise econômica, né? O problema econômico vinha de antes, né? Isso todo mundo sabe, né? O Guedes é um fiasco na gestão econômica em todos os sentidos, né? Não só por estar equivocado, mas ele também é um péssimo gestor. Então a economia já não estava bem antes. A pandemia, obviamente, serviu para agravar. A gente já vinha de uma situação de elevado desemprego, vocês sabem isso melhor do que eu, né? E a pandemia agravou mais ainda. E aí juntou a questão sanitária, né? Crise econômica, crise social, crise do emprego e a crise da saúde, a crise sanitária. A situação, hoje a gente está chegando na situação de lotação das UTIs, de colapso do sistema, mas a situação demorou praticamente um ano para chegar nesse ponto, em virtude do SUS. O SUS segurou o que pôde, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro segurou o que pôde da pandemia. A situação não foi pior em virtude do SUS, porque de resto, o que nós percebemos foi assim, o governo federal foi o grande ausente da crise no primeiro momento, porque ele abriu mão do seu poder de planejar e de coordenar as ações de combate à pandemia, e depois passou a atuar contra, seja impedindo compra de vacina ou atrasando compra de vacina, seja falando contra as medidas de isolamento social, seja atrapalhando a atuação dos governadores, dos prefeitos que tentaram fazer alguma coisa na medida do possível o tempo todo. Então nós vivemos, então coincidiu uma crise econômica, uma crise social, com uma crise sanitária e com um detalhezinho, né? Na Europa, por exemplo, ou em outros países, né, mesmo nos Estados Unidos, o governo assumiu a tarefa de tentar manter a renda de alguma forma. Talvez não toda a renda, mas uma parte da renda. Então, por exemplo, pagando salários para quem ficasse em casa, ou dando auxílio, dando crédito, facilidade de acesso a crédito para empresários, ou pequeno e médio empresários, para os pequenos negócios. Aqui no Brasil foi o contrário. Aqui no Brasil não só não veio crédito para pequeno e média empresa, e isso todo mundo já sabe, o dinheiro que foi destinado para o sistema financeiro ficou nos grandes bancos, que não ampliaram o crédito, mas não só isso, o governo facilitou a demissão dos trabalhadores, o rompimento de vínculo empregatício. Quer dizer, numa crise que vai pode ampliar a questão do desemprego, que amplia o problema social, você facilita isso, você amplia a crise social, parece que foi de propósito, e hoje nós escutamos a declaração do presidente confirmando isso. Não é, porque acho que vai ter que passar fome mesmo, vai ter que ter, as pessoas vão ter que sair na rua procurando comida mesmo, e isso é assim mesmo. Acho que ele quer o caos social, né? Talvez faça parte do mundo ideal dele. Mas o problema todo foi uma conjunção de fatores com o governo federal, que num primeiro momento é ausente e depois passa a atrapalhar, passa a agir contra. Né? E chegamos nessa fase. O problema é que a gente não tem hoje perspectiva de sair da crise e nem o que vai acontecer depois da crise. Né? Esse é o problema. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usaram um instrumento que se chama o Defense Production Act, né, que é a Lei de Defesa da Produção, em que fizeram reconversão industrial, né, estão promovendo auxílio e financiando uma série de empreendimentos para tentar sair daqui. Estão promovendo a vacinação maciça, bem ou mal, né, só que não tem um sistema de saúde público. Aqui não. Aqui a nossa indústria de equipamentos de saúde, né, que poderia ter aproveitado a chance para tentar se recuperar,
Não fez nada, continua a exercer o seu papel de importadores de implementos, muito mais do que de fabricantes de implementos. Ficamos na dependência da bondade da China ou da Índia ou de outros fornecedores de insumos para a indústria da saúde. O Brasil tem possibilidade, tecnologia, gente capaz de produzir, investir em vacina, investir em medicamentos, e está completamente abandonado ou desmantelado. É tudo junto, né? É um negócio que parece que é combinado, né? Nossos empresários, ao invés de procurarem tentar salvar os seus negócios, só querem arrochar os trabalhadores, né? Então eles querem receber para poder facilitar para mandar a gente embora. Não tem uma coordenação para salvar os negócios. Aí depois reclamam que fecham os restaurantes, que fecham os bares, que fecham as pequenas empresas, enfim. Né? Mas na primeira oportunidade que tem também, o que eles querem é facilitar a demissão, para eles não terem que pagar todos os direitos. Enfim, essa é a situação. Né? Hein, Gilberto, você alertou alguns pontos importantes, acho que fundamentais. Uma questão do aumento da liquidez que o Banco Central deu para os grandes bancos, que não viraram empréstimo para pequena e média empresa, mas sim esses grandes bancos passaram a comprar títulos do governo e, com isso, garantiram a riqueza financeira, o preço da riqueza financeira. Acho que é o ponto importante que você alertou. E eu queria também juntar com esse momento final que você comentou, dessa primeira fala, uma perspectiva, e assim, além dessa tempestade perfeita, que ainda eu acho, na interpretação, eu acho que não sei se você concorda, queria te ouvir também, nós ainda vivemos uma crise institucional. Ou seja, a forma como, a partir de 2016, do golpe parlamentar, você foi desestruturando as instituições. O Supremo, uma hora julga de um lado, uma hora julga para o outro. Na questão do julgamento, por exemplo, da possibilidade de venda das subsidiárias da Petrobras, né? Isso pela Constituição não pode. Eu queria te ouvir se é isso mesmo. Eu acho importante. E aí que, na verdade, eu queria reforçar um argumento que você apresentou, o seguinte: é uma tempestade perfeita e, ao mesmo tempo que a gente tem utilizado muito aqui, um butim. Ou seja, o andar de cima, os mega empresários, eles estão tentando o máximo possível passar a boiada. E passar a boiada significa desmanchar a Constituição de 88, desmanchar os regramentos na questão das leis trabalhistas, reduzir e privatizar o máximo possível o Estado, tá, para criar novos espaços de acumulação. E aí eu queria te ouvir nessa discussão a questão do papel da Constituição de 88, inclusive na regulação, na questão do papel social da propriedade. Ou seja, eu queria aí te ouvir um pouco da Constituição e talvez até antes, para quem não conhece tanto, não entende antes, Gilberto, a discussão entre o que é a propriedade no seu sentido liberal e o que é a propriedade, que seja pública ou privada, com sua função social. Porque parece que esse debate não existe, mas ele existe, mas ele é vendido quase como uma questão, a propriedade privada como uma coisa sacrossanta e que não teria nenhuma função social. Eu queria, para quem está nos assistindo, nos vendo, nos escutando pelo podcast, primeiro, para que eles entendam que tem todo um debate sobre essa questão, para depois a gente voltar na Constituição de 88. Então, a questão da propriedade, a propriedade moderna, né, como a gente chama, ela é uma criação das revoluções liberais do século XVIII. Século XVII na Inglaterra, né, e século XVIII na França e nos Estados Unidos. Ela é a implementação de um modelo, uma ideia do que seria a propriedade, que a propriedade seria algo absoluto, sem nenhum tipo de limite, porque ela seria uma espécie de projeção do próprio indivíduo. Então, o fato de ela ser um direito natural, né, ou seja, seria dado da sua própria condição de ser humano, você teria propriedade, o que isso não é verdade, né? Isso depois os próprios liberais vão consertar, apesar do discurso original ser esse: a propriedade é um direito natural. Sendo natural, ele é uma projeção do indivíduo e ele é, portanto, absoluto, ele é ilimitado. Ele tem que ser, o Estado existe, e aí vem toda a justificativa, por exemplo, do Locke, do Kant e de outros, que o Estado existe
para proteger a propriedade. O Locke, né, que é um inglês do século XVII, do final do século XVII, e que é um dos pais do liberalismo, embora ele seja muito radical para o liberalismo que vai ser a versão dominante, né, a partir do século XVIII, século XIX, o Locke dizia, né, que a justificativa da propriedade é um direito natural que seria fruto do trabalho. Né? Então, quem tem propriedade é quem trabalhou para tê-la. Né? Quem não tem, não trabalhou para tê-la. E o Marx vai até fazer uma piada. Né? Ele diz, o Locke acertou. A propriedade é fruto do trabalho, mas é fruto do trabalho dos outros. Não é fruto dos próprios proprietários. Mas, enfim, essa concepção de propriedade ela vai ser garantida pelas constituições que vão ser modernas, que vão ser estruturadas a partir do século XVIII, a partir da Constituição Americana de 1787, depois as constituições francesas, vai ser estruturada também na legislação civil, o Código Civil, o primeiro Código Civil é o francês, de 1804, de Napoleão, e é um modelo que, na verdade, estrutura o direito de propriedade, praticamente sagrado, óbvio, a possibilidade de desapropriação, mas sempre com uma série de restrições, sempre tendo que pagar indenização, sempre com o Estado tendo uma série de limitações, e vai se estruturar, então, com a ideia da propriedade, a chamada liberdade contratual, né? Então você pode contratar à vontade, o Estado não pode interferir na sua liberdade contratual, e a liberdade que eles chamavam de indústria e comércio, que hoje a gente chamaria de iniciativa econômica, ou livre iniciativa, a liberdade de empreender, de efetuar um negócio. Esse modelo vai ser estruturado nas constituições liberais, na legislação liberal, e ele prevalece praticamente incontestado até o início do século XX. O que muda entre o século XVIII, XIX e o século XX? Muda uma coisa muito importante, que é a questão da participação popular na política, a incorporação das massas na política. As revoluções liberais, com raras exceções, que é o caso da Revolução Francesa, na sua fase mais radical, né, dos jacobinos, do Robespierre, né, do Comitê de Salvação Pública, os regimes liberais, eles são regimes em que há eleições, né, há eleições para o parlamento, por exemplo, né, ou para o Congresso, nos casos dos Estados Unidos, aqui no Brasil para a Assembleia Imperial, né, para os deputados, mas são eleições em que o sujeito ele é cidadão, ele tem direito de votar e ser votado de acordo geralmente com a renda. É o voto chamado voto censitário. Quem tem propriedade, quem tem renda, que pode participar do sistema político. Qual que era a justificativa? Só quem tem algo a perder que pode participar da política, porque ele não vai ser um louco, ele não vai votar num maluco, ele não vai causar nenhum problema, não vai violar esse sistema, né, de garantia da propriedade privada, da liberdade de indústria e comércio, da liberdade contratual. Esse modelo liberal não vai ser abalado por nada. Esse modelo censitário... Hein, Gilberto, só um comentário aqui interessante, que o que o Gilberto está descrevendo aqui para vocês, pessoal, é exatamente a ideia do início do que era a chamada democracia liberal e o que era a caracterização da sociedade civil. A sociedade civil era quem possuía propriedade, ponto. Exatamente. Quem não estava incluído no sentido da propriedade estava excluído do sistema. E isso se refletia nas regras, no direito, nas normas. E aí eu volto para você, Gilberto. O que é que você já começou? O quanto isso vai, em certa medida, mudar a partir do início do século XX, a partir da mobilização popular, da própria Revolução Comunista e dos efeitos da guerra e da transição, não é isso? Eu queria exatamente. O que acontece? No decorrer do século XIX, há uma série de pressões para que esse sistema seja mudado. Na França, essas pressões vão ocorrer da maneira revolucionária. Então, vai ter revolução na França em 1830, em 1848, em 1870, agora 150 anos da Comuna de Paris, né, em 1871. Então vai ter sempre tentativas revolucionárias de mudança dessa situação. Todas vão dar errado, né, vão ser
derrotadas. Na Inglaterra, o que vai acontecer, para usar 2 exemplos, na Inglaterra, toda vez que há uma pressão dos movimentos sociais, especialmente dos movimentos ligados aos trabalhadores, para a ampliação do direito de voto, de participação, parece que vai estourar uma revolução, o parlamento inglês faz uma reforma qualquer e amplia um pouco o direito de voto, e aí a coisa calma, é como uma panela de pressão, né? Parece que vai estourar, aí solta a pressão, aí a coisa calma. Então tem esses 2 modelos, vamos dizer assim, que chegam no mesmo lugar. No final do século XIX, você vai ter na França e na Inglaterra sufrágio universal masculino. As mulheres ainda não votam. Mas tem uma pressão muito grande dos movimentos dos trabalhadores. Por quê? Isso a gente esquece. Direito de voto está ligado à melhoria da condição de trabalho. Porque é quem estava excluído do sistema político. E vai exigir, junto com a melhoria das condições trabalhistas, então, com o reconhecimento dos sindicatos, as primeiras leis de proteção ao trabalho, também vai exigir maior participação política. Isso vai ganhar muito ímpeto e muita força com a Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial, como ela é o que nós chamamos de Primeira Guerra Total da história, o que acontece? Todas as forças produtivas e toda a sociedade está envolvida no esforço de guerra. Isso nos países, obviamente, que estão participando da guerra. E nisso faz com que, quando termina a Primeira Guerra Mundial, aconteça uma série de coisas. A primeira delas, o Estado passa a ter uma atuação muito maior sobre a esfera econômico-social do que até então antes tinha, porque o Estado foi obrigado a lidar com a economia de guerra. Então, foi obrigado a planejar, a requisitar, a reestruturar o setor produtivo para a economia de guerra, planejar, e assim por diante. E também, o que vai acontecer, por exemplo, na Inglaterra ou na Alemanha, na França menos, a França vai segurar ainda, e a Itália vai segurar ainda, você vai ser obrigado a expandir o direito de voto quando acaba a guerra. No caso da Inglaterra, por uma reforma, no caso da Alemanha, por uma revolução. Porque você não tem mais como negar o direito de voto para todo mundo. As pessoas participaram da guerra, foram lutar pelo país na guerra. As mulheres participaram do esforço de guerra. As mulheres trabalharam nas fábricas. As mulheres estavam lá trabalhando no setor de saúde, das enfermeiras e médicas. As mulheres estavam em todos os lugares. Elas não estavam só na frente de batalha, porque na época a mulher não podia ser parte do exército. Mas elas participaram de todo o esforço de guerra. Com que justificativa você vai negar o direito de voto a elas, sendo que mulher não entende dos assuntos públicos, que mulher não entende de política? Não tem mais como. Então você vai ter o sufrágio universal masculino e feminino se espalhando. Ao mesmo tempo, você tem uma revolução acontecendo na Europa, que é a Revolução Socialista. Começa na Rússia. A Rússia, em 17, ela está perdendo a guerra, né? E os soldados russos resolvem simplesmente parar de lutar. Eles estão cansados da guerra, estão passando fome, estão com uma série de dificuldades. Eles simplesmente viram as costas e voltam para a Rússia. E derrubam, e voltam armados, obviamente. Né? E derrubam, quando eles voltam, tem toda uma agitação na Rússia, eles derrubam primeiro a monarquia, e depois o Lenin, que volta para a Rússia, que ele estava exilado, consegue organizar o partido, a facção bolchevique, na verdade, do Partido Social Democrata, e faz a primeira Revolução Socialista em outubro de 17, que é a Revolução Russa, a partir dos conselhos de soldados e trabalhadores. Os soldados que tinham voltado da guerra e os trabalhadores estavam exigindo melhores condições de vida, melhor tratamento, direito de voto, tudo isso. E como é que chama conselho em russo? Soviete. Por isso é a Revolução Soviética. E vai criar a República Soviética, a República dos Conselhos de Trabalhadores e Soldados. É a primeira revolução socialista que causa um choque gigantesco no mundo inteiro. E na Alemanha acontece algo parecido. Porque a Alemanha, na Primeira Guerra, na verdade, ela perdeu a guerra sozinha. Ela colapsou. A Alemanha entrou em colapso em 1918. Com fome, com problemas de abastecimento, ela parou. E aí ela pediu o armistício, né? Pediu para o cessar-fogo. Os soldados voltam para casa também, armados.
E na Alemanha começa a pipocar em todos os lugares conselhos de soldados e trabalhadores. A mesma coisa que tinha acontecido na Rússia um ano antes. Só que na Alemanha tinha o Partido Social Democrata era muito mais organizado do que na Rússia. E a facção radical era minoritária, que é a facção da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht. Então, o que aconteceu? O Partido Social Democrata mais moderado vai controlar o processo, vai conseguir controlar o processo. E desses conselhos não vai ser uma república socialista soviética, mas sim vai ser a convocação de uma Assembleia Constituinte pelo sufrágio universal, que vai fazer uma Constituição, que é a primeira Constituição social moderna do mundo, tem a Constituição do México também, que é de 17, mas na Europa, né, a primeira é a da Alemanha, então não é do mundo, desculpa, é da Europa, né, que é a Constituição Alemã de 19, a Constituição de Weimar, que é a cidade onde foi feita a Constituição, que vai criar uma república social, uma república em que a propriedade, isso é uma concepção que já vinha sendo discutida desde o final do século XIX, com o liberalismo no auge, com a sociedade industrial se expandindo, com a urbanização, com a necessidade de prestar serviços para a população urbana, de transporte, de energia, de abastecimento, a necessidade de reorganizar a economia em torno da indústria, né, do processo de industrialização. Você já estava discutindo isso, mas pela primeira vez aparece, aí sim, num texto jurídico, a ideia de que a propriedade não é simplesmente algo absoluto, uma continuação do ser humano, do indivíduo, mas não, que a propriedade ela só faz sentido, ela só pode ser protegida, ela só faz ser protegida pelo Estado se ela cumprir uma função social, ou seja, ela tem que ser utilizada no sentido de que ela seja socialmente útil para a coletividade, no sentido de que ela for mais útil para a coletividade. É uma mudança de concepção de propriedade. Isso as pessoas às vezes não se dão conta. Não é simplesmente, então para proteger a propriedade eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Na verdade, a ideia de propriedade, ela muda. Ela deixa de ser algo que é inerente ao ser humano, que é um direito natural, que veio da natureza humana, e que cabe ao Estado proteger, a obrigação do Estado é proteger o direito de propriedade, que é o que os liberais falavam, e passa a ser não, ela só é protegida se ela tiver utilidade para a sociedade. Então ela tem que ser explorada não apenas no sentido da satisfação do seu proprietário, mas também para atender o interesse social. Lógico, esse interesse social vai ser discutido inúmeras vezes sobre o que é o interesse social, quais são as possibilidades, quais são os limites. A exploração da terra, a terra produtiva, ela cumpre função social, se é o terreno urbano que ele vai ser loteado, vai ser utilizado para habitação popular, ao invés de ficar ali abandonado. Vão ter várias formas de você entender que a propriedade está sendo utilizada no sentido de ser útil, de ser adequado para a maioria da sociedade. Mas muda essa concepção. E isso é importante, porque isso vincula. Hein, Gilberto? Deixa eu, que acho que foi muito interessante essa sua descrição, que mostra o quanto o direito, as instituições, o regramento, ele não é estático, separado das mudanças sociais. Ou seja, a partir de pressões sociais, de reconfigurações, de batalhas, de guerra, de processos, da forma como, inclusive, a própria luta de classe assume, porque o que você descreveu são as formas de luta de classe, dos movimentos populares, dos movimentos trabalhadores, e como isso vai gerando mudanças nas instituições, porque essas instituições, em certa medida, representam esse conjunto, mas também o interesse dos setores dominantes. E é evidente que os setores dominantes, percebendo que podem perder tudo, eles vão fazendo concessões e reconfigurando esses processos. E aí, eu queria... esse ponto que você trouxe, que é fundamental, é que a mudança da concepção da propriedade, acho que isso é muito importante, porque aí tem uma tensão que é toda, se você olhar, toda a lógica de pensar eticamente ou moralmente, ou mais do que isso, que é a questão indivíduo versus sociedade. Ou seja, quais são os pesos nesse processo para pensar o interesse individual está acima do interesse coletivo,
Eu queria te ouvir isso, e já adiantando, eu queria te ouvir ainda sobre isso, e já trazendo um pouco para a discussão do Brasil, mas se não for, você traz mais para frente, pelo menos na minha percepção de leigo, mas aí você me corrija se eu estiver errado, parece que essa constituição social, no sentido da propriedade, no caso brasileiro, só vai aparecer em 88. Eu queria depois te ouvir, se eu estiver errado, me corrija, mas a minha, pelo menos de leigo na questão da questão das constituições, mas olhando a trajetória econômica e constitucional. Mas antes do Brasil, essa discussão entre interesse individual e interesse coletivo, e que isso tem a ver com a relação entre público e privado, inclusive, que a gente sempre discute aqui no Diário. Isso tem a ver com a questão público-privada, e isso é fruto justamente dessa ampliação do voto. Porque isso só aconteceu, por quê? Porque com o sufrágio universal, uma série de questões que estavam fora do sistema político-jurídico passam a entrar. Até então, até o início do século XX, as questões sociais passam longe dos parlamentos, passam longe do sistema jurídico. E não é porque as pessoas são ruins, ou são malvadas, ou egoístas. É porque não fazia parte da realidade delas. Só a elite financeira, a elite proprietária, a elite acadêmica que participava do debate político, do debate público. Então, se o sujeito não tinha escola, ou não tinha posto de saúde, ou não tinha terra para poder plantar, ou não tinha casa, não era um problema deles. Era um problema que eles às vezes nem sabiam que existia no entorno, né? Porque, como a gente bem sabe, né, pobreza, no caso brasileiro, mas na Europa também é paisagem, né? Faz parte da paisagem. As pessoas fingem que isso não existe. Quando vem o sufrágio universal, o que acontece? Se elege um oligarca, sim, se elege, pode se eleger, mas também se elegem pessoas dos mais variados grupos sociais, do sindicalista, da professora, da pessoa da associação de bairro, da associação de luta, sei lá, pelos consumidores, enfim, dos mais variados grupos e organizações, o médico, o advogado do sem terra, sei lá, vai ter os mais variados setores. E aí as questões, eles trazem novas questões para o direito e para a política. E esse é o grande drama do direito no século XX e até hoje, também do direito público, que é como lidar com a democracia de massas, com esses conflitos sociais e econômicos que são trazidos, né, para os parlamentos, são trazidos para o sistema político, vai ter que lidar de algum jeito. Então, a função social da propriedade é uma tentativa de lidar com isso no capitalismo. A gente tem que deixar claro isso. Isso é no capitalismo. Porque muita gente fala, a função social da propriedade é coisa de socialista, né? Aliás, até um exemplo grotesco, né? O filho do atual presidente, que é senador pelo Rio de Janeiro, apresentou, inclusive, recentemente, no ano passado, ou no ano retrasado, uma proposta de emenda à Constituição para retirar a função social da propriedade da Constituição, que seria antimercado, anticapitalista. Nada mais equivocado do que isso. A função social da propriedade, ela busca legitimar a propriedade. É como se garante a proteção da propriedade. Ela não é contra a ideia de propriedade, ela não é contra o capitalismo, nesse sentido. Então, é uma maneira que a gente sabe que reforma urbana ou reforma agrária... Gilberto, só um comentário rápido. Como diria o velho Keynes, eu estou tentando salvar os capitalistas dos próprios capitalistas, mas exatamente. Pode seguir, Gilberto. Como reforma agrária, o que é reforma agrária? É uma reforma do capitalismo. Você distribui terra, você distribui propriedade, você cria novos proprietários. Eu não conheço nenhum regime socialista que cria novos proprietários. No socialismo você tem outra coisa, você tem a coletivização, é outro processo. O que aconteceu na União Soviética, depois na China, em Cuba, no Vietnã, foi um processo distinto do que aconteceu na Alemanha, ou na Itália, ou na Inglaterra, ou na França, ou, por exemplo, no México, na Bolívia, enfim, os países que fizeram reforma agrária no Ocidente. Foi um processo, no próprio Estados Unidos, foi um processo distinto. É que a gente não sabe o que a gente nunca fez, né? Então a gente não sabe o que é. Mas o ponto todo isso é fruto dessas lutas, desse embate. Tem, inclusive, tem um autor alemão muito importante, que era um socialista, chama Heller, né, o Hermann Heller, que ele está falando da Alemanha dos anos 20, e ele fala, olha, o que
está acontecendo na Alemanha o parlamento hoje tem representação dos trabalhadores, Partido Social Democrata, né? E eles estão defendendo os interesses dos trabalhadores contra os interesses da elite, da burguesia, da elite econômica. E a elite econômica está gostando disso. Então, o que ele estava percebendo, né, no final dos anos 20, lá na Alemanha, que esses setores dominantes estavam começando a abandonar o discurso do Estado de Direito, o discurso da democracia, o discurso do liberalismo político, e estavam cada vez mais próximos das soluções autoritárias, das soluções fascistas, das soluções que visavam acabar com a democracia na Alemanha. E o Heller diz, olha, a Alemanha vai ter duas opções, é um texto de 1929, é profético, enfim. Ele diz, ou a Alemanha expande a democracia para a esfera econômica e social, leva a democracia da esfera política para a esfera econômica e social, de ampliar a distribuição de renda, de ampliar a participação dos trabalhadores, de ampliar a participação do povo, né, na repartição dos frutos do trabalho, e criar um Estado social, que ele falava, de direito, né, ou a Alemanha vai cair numa ditadura fascista. E o que aconteceu em 1933, nós sabemos. A elite alemã optou pelo apoio à ditadura fascista para manter os seus interesses. Isso é recorrente nos mais variados países, né? Nós vemos isso aqui no Brasil. Não precisamos falar agora dos fatos mais recentes, vamos falar de fatos um pouco mais antigos. E aí, uma coisa que você falou, a Constituição de 88 é a primeira que inaugura essa questão mais social, esse lado mais social da propriedade? Não. No Brasil, isso vem com a Revolução de 1930. E a primeira Constituição que fala, não usa expressão, mas fala em função da ideia de função social da propriedade, é a Constituição de 1934, que, aliás, é inspirada, não por acaso, na Constituição alemã de 19, na Constituição do México de 17, na Constituição da República Espanhola de 31, são constituições sociais. Então, a Constituição de 34, ela diz que a propriedade pode ser limitada, pode ter seu conteúdo, vai ter seu conteúdo definido em lei de acordo com o interesse coletivo. É quase ela tenta traduzir um pouco o que estava na Constituição alemã. Ela não usa a expressão função social da propriedade, mas já é a função social da propriedade, né? Então, isso não começa em 88. 88 é filha de uma tradição. Na verdade, ela é a terceira. Ela é neta, vamos dizer assim. A avó é 34, a mãe é 46 e a neta é 88. E aí, por minha curiosidade, não conheço o seu assunto, estou te interrompendo para tirar uma curiosidade minha aqui, qual é? E aí, como você fez toda essa discussão pensando na trajetória europeia, como o nascimento dessa... Porque aí, para a gente entender o nosso debate, fica mais claro para quem está nos vendo, para entender o que está acontecendo hoje. Mas essa tradição que está lá em 34, como você falou, constitucional, que ainda tem esse elemento, como é que você explica isso, mesmo no contexto em que a forma como a luta de classe no Brasil é muito mais limitada do que naquele momento? É evidente que você teve tentona comunista lá nesse período, é evidente que você tem, mas se você pensa em escala nacional, ou a quantidade ainda de pessoas miseráveis ou sem acesso nenhum desse processo, como é que você meio que enxerga nessa possibilidade, como diz assim, é ao mesmo tempo histórico, mas condições materiais, da forma da luta, da forma organizativa, muito diferente, a despeito de existir alguma organicidade nas grandes cidades, aí um pouco nos anarquistas em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, mas pensando isso em escala territorial Brasil, muito pequeno, né? Mas na verdade esse é o processo que o Getúlio abre no Brasil, né? O Getúlio inicia o processo de tentativa, vamos dizer assim, com seus avanços e recuos, né, de uma instituição de uma democracia de massas. No fundo, o que ele tá começando a estruturar a partir do governo dele, lógico, não é só ele não acordou de bom humor no dia e resolveu. É todo um processo, né, de incorporação, primeiro, das massas trabalhadoras urbanas, que estavam fora do sistema, e depois isso vai se ampliando a partir de 46, e a tentativa de terminar esse processo de ampliação, de inclusão das massas, vamos dizer, no processo político e econômico no Brasil,
foi a defesa das chamadas reformas de base, no final dos anos 50, no início dos anos 60. Era a reforma educacional, reforma urbana, reforma agrária, reforma política, era a expansão dos direitos trabalhistas para o campo, que estão sendo uma tentativa desde os anos 30, mas é um projeto do segundo governo Vargas que acaba ganhando força e é aprovado no governo João Goulart, que é o Estatuto do Trabalhador Rural, em 63, em que você finalmente consegue organizar os trabalhadores, ou tentar organizar o sistema do trabalho também no campo, não só nas cidades. Isso levaria a um processo de ampliação da participação desses trabalhadores no processo político, enfim. Tem toda uma tentativa de ampliação que vai ser cortada em 64. Era isso que eu ia te perguntar. Então, dá para enxergar ali na Constituição de 34 esse germe inicial dessa questão da mudança da propriedade, da questão do regramento, pensando numa democracia popular e de massa, mas que isso vai ser abortado com o golpe militar empresarial de 64. E a Constituição de 46 ela tinha vários problemas, porque ela regredia algumas coisas que em 34 não tinham regredido. Mesmo na questão da propriedade, a Constituição de 46 exigia, ela falava em função social da propriedade, o que 34 não falava expressamente, dava a ideia, né? Ela falava, mas ela exigia que para qualquer desapropriação tinha que ser indenização prévia e em dinheiro. Toda a disputa por reforma agrária, que é um dos debates principais do período entre 46 e 64, né, um dos principais pontos de embate, né, dessa época, gira na necessidade de mudar a Constituição, né? Então tinha que mudar a Constituição para poder fazer a reforma agrária. Então se diz, então ele quer acabar com a Constituição, então ele é antidemocrático, porque ele quer, na verdade, violar a nossa Constituição. Esse era o argumento que a elite, que os liberais usavam para tentar segurar esse processo. Mas é um processo que estava ganhando muita força, né? O comício das reformas do Jango, do dia 13 de março de 64, era para dar início a uma série de uma campanha no país inteiro para pressionar o Congresso a mudar a Constituição. Ele, inclusive, está na mensagem presidencial do João Goulart, né, enviada ao Congresso, a necessidade de mudar a Constituição, que já vinha isso desde o Getúlio, mas, enfim, que ganha força com o Jango. E a reação a isso, dos setores da classe média, dos setores da elite, vai fazer com que eles vão pedir para os militares que vão entrar na conspiração, e mais do que isso, o nosso exército vai se aliar a uma potência estrangeira, é isso que eles fizeram, né? As Forças Armadas Nacionais se aliam a uma potência estrangeira em 1964 para derrubar o governo constitucional e para bloquear esse processo de ampliação de direitos e de reformas estruturais. 64 é o rompimento com isso. Ele fecha esse caminho, eles bloqueiam esse caminho pela força. Lógico, eles vão ter um discurso que vai ser anticomunista, anticorrupção, pela moralidade pública, que é o discurso que a gente já conhece, que é repetido agora 60 anos depois, como se vivêssemos no meio da Guerra Fria. Mas, enfim, é o que a nossa elite não tem originalidade, ela só repete os mesmos discursos, a mesma ladainha, né? A mesma conversa mole. E aí, Gilberto, eu vou dar o salto de 64 para olhar para a Constituição de 88. Eu queria que, claro que ali na Constituição de 88 você tem um momento histórico que ali para mim é bem específico do Brasil, porque você está nos anos 80, o mundo está cada vez mais... o neoliberalismo avança na Europa, nos Estados Unidos, inclusive na América Latina, já a partir de 85 no México. E ali é um momento que a gente tem a nossa crise econômica, mas é um momento em que os movimentos populares, os movimentos sindicais têm uma força enorme e conseguem, a partir de uma estratégia... que também parte dessa direita e parte desses todos estavam rachados ali na transição, né, da própria Constituição, e a gente consegue fazer, e aí não sei, novamente, me corrija também se eu estiver falando besteira, mas minha percepção que é uma Constituição mais próximo
de uma Constituição social, no sentido, a República de Weimar, claro, com as nossas especificidades, que também você mantém outras coisas, alguns direitos, o artigo 142, que é imposto pelos militares, está lá, alguns elementos, ou seja, mas a gente conseguiu, dá para dizer que essa é a Constituição mais social da nossa história, no sentido da questão da propriedade, na questão dos direitos, a despeito de algumas coisas não terem sido implementadas. Eu queria te ouvir sobre isso, e nesse contexto, reforçando o que você falou, um contexto político, econômico diferente, gera a possibilidade de, naquele contexto, uma Constituição que incorporou direitos sociais importantes, inclusive na questão da propriedade. Eu queria te ouvir sobre isso. A Constituição de 88, ela é uma Constituição curiosa, porque ela tem dois pedaços, vamos dizer assim. Ela tem um pedaço de ruptura com o regime militar, que é esse pedaço dos direitos sociais, dos direitos fundamentais de uma maneira geral. É uma Constituição que mais garantiu direitos na história do Brasil, isso sem sombra de dúvida. Né? Ela tenta estruturar uma série de políticas sociais já no próprio texto da Constituição. Então, o SUS, as bases do Sistema Único de Saúde estão na Constituição, a base da política de educação está na Constituição, a proteção ao trabalho é uma dos pilares da Constituição de 88, então ela tem essa preocupação social, a questão da propriedade aí teve um problema, eu já vou dizer qual foi, né? Mas ao mesmo tempo também ela tem uma continuidade em relação ao regime militar. Não tinha também como ser diferente. Porque o Estado que ela encontra é o Estado da ditadura militar. E é o Estado que foi reformado em 67, porque os militares fizeram uma grande reforma do Estado administrativa, financeira, tributária, no governo do Castelo Branco. O Roberto Campos e o Bulhões fizeram, o chamado PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, e fizeram uma série de reformas. A nossa estrutura administrativa é a mesma. A reforma do Bresser, lá de 98, da emenda 19, da reforma gerencial, é mais do mesmo. Porque o gerencialismo é algo que vem dos anos 60, já estava lá nas reformas dos militares. O Bresser só reforça isso, com esse discurso do gerencialismo, de que o gestor público tem que ser eficiente como gestor privado, como se o gestor privado fosse sempre o grande gestor eficiente. Como se não houvesse distinção entre o interesse público e o interesse privado. Isso vem lá dos anos 60, e isso é reforçado nos anos 90, na emenda da reforma administrativa do Fernando Henrique. Foi o Bresser que estruturou. Depois acho que ele se arrependeu, não sei, ele mudou de ideia. Mas o Bresser, não o Fernando Henrique. O Fernando Henrique não mudou de ideia nenhuma. Mas outro ponto, o sistema tributário, a estrutura tributária, lógico, tem algumas mudanças, mas na sua lógica, na sua estrutura, o sistema tributário é o mesmo de 65. Não por acaso, o nosso Código Tributário Nacional é de 1966, está em vigor até hoje. A estrutura financeira do orçamento, da lei orçamentária, também é a mesma. O Sistema Financeiro Nacional, com o Banco Central centralizando tudo, vem de 64. Não tem outra palavra, essa palhaçada de dizer que o Banco Central é independente, isso já estava na lei de 64, é que não deu certo lá. Eles não conseguiram implementar. Mas isso é um desejo do sistema financeiro nacional há mais de 60 anos que eles tentam fazer isso. Agora, parece que conseguiram a segunda vez, né, de fazer um Banco Central que flutua no meio da esplanada dos ministérios, que não está vinculado a nada. Melhor, está vinculado aos bancos, né, que ele deveria fiscalizar e regular. E, na verdade, são os que mandam nele. Então, isso vem de 64. Então, a gente tem essas duas seções, vamos dizer, essas duas partes da Constituição. Em relação à propriedade, ela realmente tenta garantir a ideia da função social de uma maneira muito clara, né, isso é verdade. Ela evolui bastante na questão da propriedade urbana, na política urbana, mas ela tem alguns retrocessos na política rural, na propriedade agrária. Foi um dos pedaços, né, uma das votações da Constituinte que houve mais conflito,
né, com a UDR, os defensores da reforma agrária, enfim, e que, na verdade, o que acabou saindo foi uma das poucas vitórias do Centrão na Constituinte. O Centrão, que é o pai do Centrão de hoje, né, que é o Centrão original, que na verdade é o direitão, né? As pessoas falam Centrão, mas na verdade é o direitão. Sim, com certeza. De Centrão não tem centro nenhum, mas... Não tem nada. A primeira organização que se chamou Centrão foi na Constituinte. E ele foi contra a ordem econômica da Constituição, contra a parte econômica e social da Constituição. Estava saindo, eles acordaram tarde. Eles acharam que a Constituinte não ia dar em nada e meio que deixaram de lado. E aí, lógico, o Ulisses, que não era bobo, que era quem presidia, conseguiu estruturar as comissões e a elaboração da Constituinte de um jeito que saísse uma Constituição social-democrata. Esse era o projeto, para superar a ditadura. E aí, lógico, teve apoio da esquerda, centro-esquerda, enfim, que era minoritário em princípio na Constituinte. Mas eles conseguiram dar o tom da linha das votações, na política, lá nos acertos. E o que aconteceu? Quando a direita acordou, já estava no final, da metade para o final da Constituinte, que é que eles elaboraram o Centrão, para tentar derrotar os avanços sociais. E eles perderam quase todas. Eles ganharam na parte agrária, em que eles conseguiram colocar algumas travas para a reforma agrária, travas maiores do que as que existiam até então, no regime militar, com o Estatuto da Terra, que é uma lei do regime militar, que é a lei que estruturou o agronegócio, né, no Brasil, né, mais do que fazer reforma agrária. Ela só dizia que queria fazer reforma agrária, mas, na verdade, ela serviu para transformar o coronel no empresário. Né? Então, é a chamada modernização conservadora do campo. Né? Então, eles vão se adaptar e vão mudar para continuar a mesma coisa. Hein, Gilberto? O latifúndio exportador. Depois dessa aula, para a gente compreender a formação, inclusive, da Constituição e essas nuances, porque o que a gente chama da transição por cima, mesmo com a incorporação de elementos sociais democratas, você mantém, por exemplo, que a gente fala aqui do poder do agro, né? Na verdade, o poder desse Brasil profundo a partir da propriedade rural, inclusive, eles entram, que é hoje a frente parlamentar, que é histórico na nossa formação, e aqui é interessante, porque não é daquela correlação de forças, eu quero ressaltar aqui, porque, por exemplo, os economistas ortodoxos hoje de plantão, o discurso central o Brasil, a Constituição de 88 não cabe no Brasil. Então, observe que isso é recorrente. Assim, essa derrota que essa direita teve nesse cochilo, nessa transição, porque você tinha uma correlação de forças, de movimentos populares importantes, você tinha a questão do fim da ditadura, então a direita não querendo se conectar com a ditadura, apesar de ter participado o tempo inteiro. Então, é nessa franja que, vamos dizer, o campo progressista, o campo da esquerda, dentro de uma ordem capitalista, consegue direitos e configurações que, de lá para cá, a luta inteira dessa elite, desses setores dominantes, desses economistas heterodoxos, que são, como a gente Bicalho fala, que despachantes do andar de cima, é dizer que a Constituição de 88 não cabe no Brasil. O que é isso? Ou seja, o Brasil não tem como ter direitos sociais. Ou seja, um retorno, não é, aí fica até melhor, depois que essa aula que você me deu, essa correção que você fez, é um retorno à Constituição antes de 34. Porque não é nem um retorno, não é nem um fim da Constituição de 88, mas é de todas as constituições anteriores que incorporavam a ideia de uma função social, ainda lá em 34, e na questão dos direitos sociais. E eu queria te ouvir sobre isso e juntando, porque aí eu quero para trazer para a contemporaneidade, que é o seguinte, dando um salto já para pensar 16 para frente, e é um pouco das hipóteses que a gente levanta aqui no diário e juntando com isso, é que 16, né, o golpe parlamentar 16, e que inclusive parte desses setores dominantes titubeam para entrar ou não no golpe, eles só entram quando o Temer vende a ponte para o futuro. E o que é a ponte para o futuro? É desestruturar, desmanchar as regras, o regramento, a relação entre o público, as estruturas institucionais, e mais do que isso, é reconfigurar o papel do Estado, a questão dos direitos sociais. Ou seja,
As pessoas ficam olhando muito os indivíduos, mas isso tem muito a ver com a luta de classe como assume no Brasil, e mais ainda, como esses setores dominantes viram uma oportunidade, ou seja, vamos passar a boiada, que significa o quê? Destruir, eliminar a Constituição de 88 e todos esses direitos sociais que aí fica mais claro agora, inclusive, para quem está assistindo, uma aula para mim também aqui, pessoal, assistam, compartilhem, porque aprendi muito, que, na verdade, essa semente está lá em 34, aumenta em 60, até 64, tem retrocesso, mas mesmo assim, o regime militar ainda traz algumas questões no campo, como você mesmo alertou, ou seja, não é nem o regime militar eliminou questões sociais, a Constituição de 88 reforça isso, e, na verdade, a luta agora desses setores dominantes brasileiros, desde então, é destruir, né, essa configuração, esse tipo de regramento. Eu queria te ouvir sobre isso, porque, inclusive, é o nosso tema do diário de hoje, ou seja, como desmanche, mas foi importante a gente olhar essa trajetória fundamental, como desmanche da Constituição de 88, a partir da reconfiguração, ou seja, da eliminação da função social da propriedade privada e também da própria pública, que você falou aqui das economias mistas, a questão das estatais e como você tem um gerenciamento de uma empresa que é economia mista, estatal, como se fosse uma empresa privada. Eu queria te ouvir sobre isso, dessas conexões que eu acho fundamental para a gente entender o botim que a gente vive hoje e que não é só a questão do Bolsonaro, como a gente já alertou aqui, aí eu vou evocar aqui, vou citar o Florestan Fernandes e Gilberto Freire, o Florestan dizendo, lá nos anos 62, dizendo que os nossos setores dominantes têm uma configuração sociopata para manter o seu status quo para qualquer situação de mudança, e juntando com o Chico de Oliveira, do Jeitão e Jeitinho de 2012, eu sempre repito, mas acho que é importante, como os nossos setores dominantes utilizam o jeitão, que é mudar as regras, bular as regras, quebrar elementos constitucionais, de voto para se manter no poder a qualquer custo. Ou seja, o problema do Brasil não é o jeitinho, não é essa população, mas é o jeitão e o poder que esses setores dominantes exercem no sistema político e no próprio Estado. Eu queria te ouvir para a gente trazer para a nossa conjuntura, mas o que eu posso dizer, Gilberto, obrigado, assim, já pela essa primeira parte, já agradecendo, e acho que para quem está nos assistindo, nos ouvindo, foi uma aula e aprendi muito também nessa discussão. Da questão é assim, a Constituição de 88, ela foi combatida desde o primeiro dia. O Sarney era o presidente, antes dela ser promulgada, o Sarney foi na televisão falar que a Constituição ia trazer ingovernabilidade, que a Constituição era um desastre, ela ia gerar o caos. No dia 6 de outubro de 88, a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. No dia 6, tem um parecer do então consultor-geral da República, que hoje seria o AGU, uma função dele está com a AGU, uma parte das funções, que era o Saulo Ramos, depois vai ser ministro da Justiça ainda do Sarney, dizendo que não era para cumprir a Constituição, particularmente na parte financeira, porque tinha lá um dispositivo, certo ou errado, enfim, que aí agora não vê o caso nesse ponto, que falava dos juros de 12%. Então os bancos estavam com medo disso. E eles vão dar um jeito de tirar isso, de eliminar isso. Desde o primeiro dia ela é combatida. O Collor se elege com um discurso contra a Constituição de 88. É que o Collor não vai ter a força política, a capacidade de articular completamente o início do desmonte, embora ele comece o processo de privatização, embora ele faça aquela abertura maluca que destruiu boa parte da indústria nacional, mas ele se elege contra o discurso contrário da Constituição de 88. E o Itamar segura aos trancos e barrancos, né, com o pé nos dois barcos, porque era um governo de transição, e o Fernando Henrique se elege dizendo que vai mudar tudo. Ele vai dizer que é o fim da Era Vargas, né, vai dizer que tem que acabar com tudo isso, tem que mudar com tudo isso. Só que o Fernando Henrique vai, e é interessante, porque o Fernando Henrique vai iniciar um processo de desmonte da Constituição, que é um pouco diferente do atual, eu já vou dizer qual que é a diferença, embora tenha a mesma lógica. O Fernando Henrique vem com todo o discurso que o Estado é um absurdo, que o Estado tem que ser mínimo, que tem que privatizar, que tem que desregular. E o que ele vai fazer?
vai fazer uma série de emendas à Constituição. Dessas emendas, ele vai fazer 40 emendas. Nossa, é muito? É. Mas dessas emendas, as principais são poucas, na verdade, né? Essa aliás, é uma característica do processo político brasileiro. Muita emenda constitucional para nada. O Lula, por exemplo, só para comparar, o Lula que vem depois do Fernando Henrique também aprova 40 emendas. Mas por que o Lula aprova 40 emendas? Bom, pergunta para ele, porque na verdade o governo dele não era um governo de reforma da Constituição. Mas eles estão num contexto. Então, no embalo, vai mudando a Constituição para um monte de coisa. Desde coisas importantes, por exemplo, no Fernando Henrique ou no Lula, tem uma emenda, cada um tem uma emenda que amplia direitos. O Fernando Henrique amplia tem o direito à habitação, no Lula tem o direito à alimentação, que são incluídos como direitos sociais na Constituição. Mas, por exemplo, tem besteira ali. Tem 3 ou 4 emendas sobre o agente de saúde, sobre remuneração do agente de saúde. São detalhezinhos que vão sendo colocados na Constituição, que acaba precisando de emenda para mudar, porque deu errado, porque não é bem assim. Tem as reformas da Previdência que são caóticas, né, tanto no Fernando Henrique quanto no Lula, e agora a reforma final no governo Bolsonaro, que é a terceira reforma da Previdência. Né? Mas, enfim, são reformas que vão sendo feitas com uma lógica de desmonte, mas o Fernando Henrique tinha um discurso. Qual que era o discurso do Fernando Henrique? A Constituição de 88 ela é estatal, ela é estatista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou flexibilizar. É o discurso que a gente escuta de flexibilização dos monopólios. Então, por exemplo, telecomunicações era monopólio do Estado, pela Constituição de 88. Então, eu vou abrir o setor de telecomunicações, mas para permitir que pode ter uma empresa estatal atuando ou pode ter empresa privada atuando. Esse era o discurso dele. Eu vou permitir que haja estatal ou privado. Hoje a Constituição só permite o estatal. Aquele discurso, na verdade, mentiroso. É só desculpa. Porque ele fazia emenda abrindo a possibilidade de ter o estatal ou o privado e fazia a lei que regulamentava a emenda, que é o que vale, né, que é como que estrutura o setor, permitindo só o privado. Então, o caso das telecomunicações foi isso. Telecomunicação é um serviço público pela Constituição de 88. Significa o quê? Ela é do Estado. O Estado que presta ou alguém presta em nome do Estado por concessão. A lei das telecomunicações muda isso. Ela cria serviços como o de celular que não precisa de concessão. Só que a Constituição não autorizou isso. Eles vão inventando coisa para tirar do controle do Estado uma série de setores. Vamos fazer isso no petróleo também, vamos fazer isso na energia elétrica, aí o Bicalho depois deve ter um monte de casos aí para contar. Vão fazendo isso nos vários setores. Mas a desculpa tem o estatal, era só estatal, agora tem o estatal e o privado, e eu preciso, então, regular a possibilidade de ter estatal e privado. Então, o discurso do Fernando Henrique é um de desmonte, mas com a desculpa da regulação. O que vai acontecer a partir de Michel Temer, com a ponte do futuro para o futuro e o Bolsonaro agora, é que não é mais regulação, é destruição. É o liberou geral, mas sem regra. E tem um símbolo disso. O símbolo disso é a tal da lei da liberdade econômica. Essa lei da liberdade econômica, que eu chamo carinhosamente de lei da libertinagem econômica, ela não tem pé nem cabeça. Ela acaba com a regulamentação estatal dos mais variados setores, por exemplo, na questão urbana, na questão da saúde pública, na organização dos setores. Por exemplo, a questão da vigilância sanitária. Né? A questão da vigilância sanitária. Ela, na verdade, flexibiliza ou libera, por exemplo, a fiscalização que o município faz nos estabelecimentos que vendem comida. Isso aí não pode ter nenhum tipo de restrição. Ou eles aprovaram agora, há 1 ou 2 meses, um decreto no Ministério da Economia, do Guedes, regulamentando a lei da liberdade econômica sobre questão urbana, que praticamente acaba com o licenciamento, acaba com os alvarás, acaba com as licenças de construção. Isso interessa para quem?
Não, obviamente, não para as construtoras, porque as construtoras querem ganhar dentro das regras que as beneficiem, mas dentro de regras. Isso beneficia quem? O setor informal, aí, o setor milícia, enfim. Isso que constrói de maneira irregular. Porque, na verdade, você está tirando todos os controles, toda a forma de fiscalização do Estado. Então tem uma diferença, essa diferença tem que ficar clara para as pessoas. O Fernando Henrique quis desmontar o Estado? Quer, ainda defende isso. Quer privatizar tudo? Quer. Ele é nefasto? É. Ele é totalmente nefasto, o Fernando Henrique. Só que ele ainda usava um discurso que tinha que ter a regulação, a organização pela lei, pelas formas normativas. Já no Temer e no Bolsonaro, é o liberou geral, é a destruição mesmo, né? É o anarcocapitalismo.